palestrante de hoje, que é o Antônio Carlos. Ele é engenheiro, formado pelo ITA, idealizador do método Supera, presidente e diretor do Supera, responsável pela atividade, por todo o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Supera aqui na Faculdade da Terceira Idade, em parceria então com a Univap e Supera. Ele vai falar, o Antônio Carlos vai falar sobre ginástica para o cérebro. Por favor, Antônio Carlos. Então a gente vai conversar um pouco sobre a incrível capacidade de transformação do nosso cérebro. Vai mudar. Bem, primeiro algumas curiosidades. Nosso cérebro pesa em torno de 1,3 quilos. 1,5 litro é o volume do nosso cérebro, em média. Nós temos 100 bilhões de neurônios. É célula que não acaba mais dentro dessa nossa cabecinha, né? Os impulsos nervosos viajam a mais de 320 km por hora. E apesar de ser um dos menores órgãos do nosso corpo, é o que consome mais energia. Consome 25% da energia do nosso corpo, que a gente respira. Uma coisa interessante, sabe aquela parte do cérebro que se chama córtex? Que é aquela parte toda enrugadinha. Quando a gente vê o cérebro, a gente vê tudo enrugadinho, é o córtex. Se a gente pegar o cérebro, abrir, tirar o córtex e estendê-lo num auditório, ele vai ter 2 milímetros de espessura e 2,5 metros quadrados de área. Ele ocupa metade desse palco. Neurogênese e neuroplasticidade. Antigamente se acreditava, a neurociência, os cientistas, os médicos acreditavam que a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios, não era possível após o nascimento. E hoje isso já caiu por terra, inclusive nas idades mais avançadas, isso ainda é possível. Logicamente que na medida que a gente envelhece, isso é cada vez menos possível, mas já há experimentos comprovando nascimentos de novos neurônios em idades bem avançadas. De uns anos atrás, que comprova isso em humanos. Foi um estudo feito com taxistas de Londres. Para ser taxista em Londres, o sujeito precisa saber de cor todas as ruas de Londres. E aí tem um exame oral, onde ele diz o seguinte: do ponto A para o ponto B, o cidadão tem que dizer todas as ruas que ele passa, o que é a mão, o que é a contramão. Então, com isso, eles têm que estudar mais ou menos 2 ou 3 anos, decorar todas as ruas do centro de Londres, faz um primeiro exame, depois de alguns anos de prática dirigindo táxi, ele faz um segundo exame para dirigir no centro expandido de Londres, ou seja, ele vai decorar novos percursos e novas ruas. Resultado, fizeram um estudo com os taxistas, evidentemente aqueles que já haviam falecido, e descobriram que a região posterior do hipocampo dos motoristas de táxi de Londres era uma região muito mais espessa e volumosa do que a maioria dos cidadãos. Isso mostrou para os cientistas e comprovou que, quando você estimula demais uma determinada região do cérebro, há um ganho de volume, um ganho de massa naquela região e, consequentemente, um ganho em velocidade e capacidade de processamento. Então, isso é a neuroplasticidade. Agora, como que a gente consegue estimular o nosso cérebro para que a gente seja beneficiado pela neuroplasticidade? Basicamente com novidade, variedade e grau de dificuldade crescente. Então, se a gente se expõe a coisas novas, a coisas variadas, a coisas que sempre representem um desafio, e é isso que vocês estão fazendo aqui na Faculdade da Terceira Idade, é isso que vocês buscam, novidade, variedade e desafio crescente. Com isso, a gente estimula no nosso cérebro a produção de neurotransmissores, que são as neurotrofinas. Adrenalina, noradrenalina, endorfina, dopamina e uma infinidade de outros. Com o estímulo da produção dessas neurotrofinas, o que acontece? Há uma melhora de conexão entre as nossas células nervosas. Melhorando a conexão entre as nossas células, melhora o quê? A nossa capacidade de processamento. Pensamos melhor, memorizamos melhor, raciocinamos. Todas as vezes que a gente sai da rotina e que a gente estimula o cérebro, além de aumentar a produção de neurotrofinas, nós criamos novas redes neuronais. E com isso, aumentamos a capacidade de processamento. A exemplo da academia, o cérebro, o que potencializa a ginástica cerebral? Fazer as atividades com atenção e foco,
ativar o nosso sistema de recompensa, ou seja, na medida que eu faço aquelas atividades, eu me sinto recompensado, a motivação e a repetição. Há um estudo científico mostrando que quando você faz esses exercícios para o seu cérebro de uma maneira motivada e recompensadora, os resultados são muito melhores. Então não adianta aquela pessoa, e aí eu volto, atitude mental. Não adianta aquela pessoa desanimada, que só falta enterrar, falar que é bom, eu vou fazer. Não adianta, tem que ter motivação, tem que querer, tem que acreditar, gente, senão não resolve, tá? O que não funciona? Atividades passivas e rotineiras. Vocês lembram um ditado antigo, quando eu era pequenininho eu ouvia isso: aposenta, veste o pijama e morre. Não, isso é verdade. Hoje a neurociência explica. Ou vocês não conhecem casos de vizinhos e parentes que levaram uma vida extremamente saudável, se aposentaram em 2, 3 anos caixote? Quem conhece um caso desse aqui? Tem um monte. A neurociência explica. Por quê? A pessoa, ela deixou de encontrar desafios, deixou de estimular o cérebro. Resultado, senta na televisão, que é um meio passivo, que não serve para nada a televisão, faz um mal lascado, meia horinha por dia, 1 horinha para assistir novela, 10. Muito mais do que isso, não serve para nada. E aí o cidadão fica lá o dia todo na televisão, um meio passivo, não usa o cérebro, não desafia, não tem novidade, não tem variedade. Aí vem depressão. Vocês vão ver o seguinte, gente, perda de memória, 90% dos casos de perda de memória são decorrentes de falta de motivação, depressão. Aí o sujeito entra em depressão, morre. A cabeça deixa de comandar o corpo como deve comandar e morre mesmo, tá? Então atividades passivas e rotineiras é o nosso inimigo público número 1. Qual é o nosso inimigo público número 1? Rotina. Vamos repetir comigo. Rotina. Gente, esquece rotina, pelo amor de Deus. Vocês podem todo o processo de memória na nossa cabeça. Tudo aquilo que a gente aprende vai para a memória de curto prazo. Como que a gente passa essa memória de curto prazo para uma memória de longo prazo? Através de algumas coisas. Primeiro, repetição. Se você repetir aquele novo conhecimento várias vezes, você passa da memória de curto prazo para de longo prazo. E aqui tem uma coisa interessante. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Aula dada, aula estudada. Vocês já ouviram isso na escola, né? Eu também ouvi. Por que será? Será que é chatice de professor? A maioria é mesmo. Mas hoje a neurociência explica. Se você adquire um novo conhecimento, ou seja, foi assistir uma aula, adquiriu um novo conhecimento, dormiu, passou uma noite de sono, sem repetir, sem revisar a matéria, você perde 70%, 80% daquela informação. A neurociência explica isso. Se você repetir, revisar a matéria antes de dormir, você vai reter 60%, 70% a mais do que você reteria. Então, aula dada, aula estudada, é uma questão científica, não é uma questão de chatice de professor. E é um processo para a gente passar de memória de curto prazo para memória de longo prazo. Interesse. Tudo aquilo que a gente estuda, motivado, com interesse verdadeiro, a nossa chance de memorizar é muito Antigamente maior. Se acreditava que nascia tadinho e morria tadinho. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. As inteligências podem ser desenvolvidas. Normalmente assim, em torno de 50% a 60% é uma questão de herança genética e 40% a 50% a inteligência pode ser desenvolvida. Tem um estudo científico mostrando o seguinte: a cada ciclo que a pessoa conclui de estudos, concluiu o ensino fundamental, ela ganha de 3 a 4 pontos no coeficiente de inteligência. Concluiu uma universidade, ganha mais 3 a 4 pontos no coeficiente de inteligência. Fez um MBA, uma pós-graduação, mais 3, 4 pontos no coeficiente de inteligência. Então isso mostra que quanto mais a gente estuda, ou seja, não é o estudo pelo estudo,
mas quanto mais a gente estimula o nosso cérebro, quanto mais a gente faz ginástica para o cérebro, mais a gente desenvolve a nossa inteligência. Ela já desenvolveu uma infinidade de remédios. Gente, vocês não aguentam mais falar em remédio. A medicina tem de tudo pra gente: pressão alta, pressão baixa, alegria, tristeza, sono, muito sono, sem sono. Ou seja, cada dia a gente vive mais. Só que para o cérebro não existe remédio. Essa é a má notícia. Não tem remédio para o cérebro. Então o que acontece? Hoje nós estamos vivendo cada vez mais e estamos nos expondo às doenças degenerativas do cérebro. Então, como a gente vive muito mais, é natural que aconteçam mais casos de Alzheimer, de aterosclerose, Parkinson, etc, etc. E o que a gente tem que fazer? Se prevenir. E o único remédio é ginástica para o cérebro. Há inúmeros estudos mostrando, inclusive tem um muito específico sobre Alzheimer, que quem pratica a ginástica cerebral posterga o aparecimento dos sintomas do Alzheimer em até 5 anos. Ele não evita. Então, se a pessoa tem, por alguma razão que a ciência ainda não sabe, se é uma questão genética, mas se for, e a pessoa tem essa marcação, essa predisposição genética a vir a desenvolver Alzheimer, e o Alzheimer, vocês sabem que é uma doença longa, 8, 10 anos, o que acontece? Em vez da pessoa desenvolver a doença ao longo de 8, 10 anos, ela vai desenvolver a doença só nos últimos 4, 5 anos. Ou seja, ganhou 5 anos de vida completamente saudável. Isso é muito forte. Também há alguns outros benefícios da ginástica cerebral. No curto prazo, a gente fala em performance, ou seja, para as crianças, porque a ginástica cerebral ela também serve para todas as idades, de 4 a 130 anos, como disse a nossa amiga aqui. Criança ganha o quê? Performance. Ganha memorização, capacidade, raciocínio, criatividade, capacidade de resolver problemas, vai melhorar na escola, vai melhorar na vida pessoal, vai melhorar depois na vida profissional. E também superação de dificuldades. Mais à frente eu vou comentar o caso de uma neurocientista americana, Jill Bolte, justamente sobre a ginástica cerebral nas questões do AVC. E no longo prazo a gente está falando em saúde, qualidade de vida, porque além disso tudo que eu já falei, tem um outro aspecto. A ginástica cerebral aumenta a nossa reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? É um puta do palavrão. Mas o que significa reserva cognitiva? Significa o seguinte: gordurinha boa dentro do nosso cérebro. O que é gordurinha boa dentro do nosso cérebro? É o seguinte: quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular, vai ficando mais fraquinho, mais fraquinho, mais fraquinho. Quem tinha um porte atlético, ele vai demorar muito mais tempo para sentir a perda de massa muscular, porque ele vai perdendo massa, mas ele tem muito mais para perder. Assim é o cérebro. Quem estimulou muito o cérebro, desenvolveu muitas redes neuronais, tem uma reserva cognitiva. Ou seja, quando a gente vai ficando mais velhinho, é natural que o cérebro vá perdendo as suas capacidades, e aí quem tem reserva cognitiva pode perder muito mais sem sentir os efeitos práticos dessa perda. Ou seja, você vai envelhecer muito mais, vai ficar muito mais tempo saudável. Um outro aspecto é: a ginástica cerebral diminui a velocidade dessa perda. Ou seja, perder a gente vai, porque envelhecer é um processo que infelizmente a natureza ainda não conseguiu reverter. Mas com a ginástica cerebral a gente consegue diminuir essa velocidade de perda, de deterioração das nossas capacidades cerebrais. Um outro aspecto: a ginástica cerebral desperta redes neuronais adormecidas, porque é muito comum a gente vem de uma atividade profissional, uma atividade pessoal muito desafiadora, aquela coisa de conquistar, de ganhar a vida, trabalhar, etc, etc. A gente está com todas as redes neuronais muito ativas. De repente a gente aposenta, entra numa zona de conforto, entra numa situação um pouco mais tranquila, o cérebro começa a desligar as redes neuronais que não são mais utilizadas. E aí vai desligando, como se fossem alguns disjuntores. Plec, 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 plec. Quando vocês vêm para uma universidade de especialidade,
quando vocês começam a praticar ginástica cerebral de uma forma mais intensa, o que acontece? Vocês começam a religar esses disjuntores e vocês vão reacendendo os circuitos neuronais que vocês já tinham, mas que foram desligados. Então, esse aqui é um esquema para vocês entenderem mais ou menos como funciona dentro do nosso cérebro. É um emaranhado de 100 bilhões de neurônios. E aquela coisa que existia antigamente, de uma divisão estanque entre lado direito e lado esquerdo do cérebro, ela não existe mais. E nem se acredita mais em células extremamente especializadas. Então hoje a corrente da neurociência que domina é que o cérebro, na verdade, ele é muito plástico. E para cada habilidade, ele aciona algumas regiões do cérebro. Mas nada de regiões só do lado direito ou só do lado esquerdo. Às vezes mais regiões de um lado e às vezes mais do outro. Mas quando você está fazendo uma atividades criativas, por exemplo, que elas estão mais ligadas ao lado direito do cérebro, você também está acionando redes neuronais do seu lado esquerdo. Então, na verdade, para cada coisa que a gente faz, é como se tivesse um flash acendendo uma rede neuronal que faz um caminho tortuoso e fantástico dentro do nosso cérebro. E é daí que advém a capacidade de plasticidade do nosso cérebro, né? Ele consegue se reorganizar. Tem um caso assim famoso, uma criança que nasceu sem metade do cérebro. Metade do cérebro era oco. Só que ninguém descobriu, ninguém ficou sabendo e ninguém contou. Essa criança cresceu normalmente até os 17 anos, com todas as habilidades normais, estudava, falava, caminhava, normal. Com 17 anos, eu não me lembro exatamente por qual razão, foram fazer um exame nele, não sei, um exame de rotina, por algum motivo qualquer, e se espantaram que metade do cérebro era oco. Ou seja, a outra metade, devido à neuroplasticidade, ela desenvolveu todos os circuitos neuronais necessários. Agora, o que é o método Supera? O método Supera, na verdade, é o seguinte: é um método que eu desenvolvi. Na verdade, eu não inventei nada, eu reuni algumas ferramentas pedagógicas extremamente consagradas, e a principal ferramenta é a prática do ábaco. Para vocês terem uma ideia da força do ábaco, a sociedade japonesa, ela sempre utilizou muito o ábaco. E vocês viram até no próprio vídeo aqui das surfistas, que japonês ele vive bem, né? Ele vai embora, né? E aí o que começou a acontecer no Japão? Os idosos começaram a apresentar problemas cerebrais degenerativos do cérebro numa porcentagem muito maior e numa idade muito menos avançada. Como resultado do quê? Da diminuição da prática do ábaco, porque a sociedade ela foi se modernizando, foi industrializando, ficando eletrônica, e a sociedade, logicamente, começou a praticar menos o ábaco. O resultado disso foi o aumento das doenças degenerativas nos idosos japoneses. E aí o governo japonês detectou isso através de uma pesquisa, e hoje há um programa médico de reinserção da prática do ábaco na terceira idade no Japão, para o quê? Para manter a saúde dos idosos. Então a prática do ábaco, ela não é uma coisa que eu inventei, ou que o Antônio Carlos fala que ela é poderosíssima para o cérebro. Ela tem comprovação científica dentro de uma sociedade milenar. Até tem uma coisa, quando eu conheci o ábaco e me encantei por essa ferramenta, eu fiz uma profunda pesquisa de campo. E fui conversando com inúmeros idosos japoneses que praticavam, professores, etc. E aí eu sempre perguntava o seguinte: há comprovação científica? Aquele pensamento pequeno do ocidental, né? Se não há comprovação científica, eu desconfio. E aí a japonesada é o seguinte: metade dava risada e metade não entendia nem o que eu estava perguntando. Falei, mas que estranho. Tá. Aí eu vim entender o seguinte: para os japoneses, os orientais, não há nada mais comprobatório de resultados do que a experiência prática deles ao longo de séculos. Então, se ao longo de séculos eles estão praticando, estão vendo os resultados, para que essa porcaria de estudo científico? Ele não precisa disso, a gente já sabe. E realmente a prática do ábaco, ela é muito poderosa. Então o Supera tem 4 ferramentas pedagógicas: a prática do ábaco, vamos lá? A prática dos exercícios lógicos, vamos lá?
a prática dos jogos e a prática das dinâmicas e neuróbicas. O que são neuróbicas? São todas aquelas atividades que, inclusive, vocês podem praticar em casa, tá? Escovar os dentes com a mão trocada, trocar o relógio do pulso, mudar os lugares à mesa das refeições, tomar banho o dia com a luz apagada, coisas que tirem vocês do cotidiano. Isso estimula muito o cérebro, tá? Lógico que tudo aquilo que tira o cérebro da zona de conforto é positivo. Ou seja, viajar, namorar, conhecer pessoas, tudo. A proposta do Supera é igual a uma academia. Você pode praticar exercícios em casa? Pode. A academia, ela tem um programa que vai levar os resultados num grau muito maior. É uma coisa muito mais profunda. E o Supera é isso. É uma ginástica cerebral muito mais profunda que vai produzir resultados muito superiores. Deixo vocês aqui, volto, o pensamento de Goethe, que é o seguinte: se você pensa que pode ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Obrigado, gente. A gente vai abrir para algumas perguntas.